Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Tendo dito essas coisas, disse Jesus a seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhes fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então, Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor,
e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe ainda que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsamane e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos dos povos. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram,
Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram 2, que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos a vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Bom, pessoal, se vocês gostaram, deixe seu comentário, curta, compartilha e fiquem em paz.